Olá, pessoal. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. No episódio de hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu considero assim crucial, né, para as nossas vidas, que é tempo de decisão. E para o programa de hoje eu tenho aqui o prazer de receber uma galera aqui que eu conheço há algum tempo e é um pessoal assim uma galera muito inteligente, né? Jovens pensantes. Tem aqui comigo o Dr. Tiago Oliveira. Dá um alô pra galera aí, Tiago. Olá, pessoal, todos os ouvintes. É uma honra, um prazer estar aqui com o Douglas, junto com o pessoal compondo essa mesa aí, que seja um bate-papo muito produtivo aí, que contribua aí para a reflexão e para a meditação de todos. Tem aqui também o meu grande amigo e educador, professor Carlos Borges, professor de música. Dá uma galera aí, dá uma saudação pra galera aí, meu querido. É um prazer estar com todo mundo aqui, pessoal da mesa, pessoal que já, pelos 5 minutinhos de conversa antes aqui, já vi que o pessoal é inteligente, né? Vai colocar a gente no estreito aí, mas é bom, é um papo bem bacana. E também aqui a nossa arquiteta, né? A Cristiane Teixeira? Isso, é isso? Cristiane mesmo. Teixeira, uma amiga minha também de muito tempo. Cristiane, Bom, se apresente primeiramente, agradecer. Sim, Cristiane Teixeira, tenho 32 anos, arquiteta, e agora também no ramo de oratória, me aventurando uma nova profissão também, não só como vida, mas para trazer como profissional também. E essa tarde, com todos vocês aqui, eu agradeço por essa oportunidade e também contribuir de alguma forma para quem estiver nos assistindo com esse tema tão importante. Obrigada. É isso aí, galera. Cristiane, eu conheço você já faz o quê? 15 anos, né? Mais ou menos isso aí? Acredito que Foi sim. uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui na cidade quando eu cheguei. Você, sua família, seus irmãos, né? E pessoas muito boas que recebiam a gente ali, usavam os recursos de vocês para nos atenderem ali. A gente fazia um churrasco na casa dela, levava o violão, tocava. Ela era bem jovem na época, mas sempre teve bastante personalidade, sempre foi uma pessoa muito inteligente, né? E se desenvolveu, né, bastante. Eu fico feliz em saber que você está bem, né, tá fazendo o seu trabalho aí, divulgando as suas ideias, tá? É um prazer tê-lo aqui conosco. Sinta-se à vontade. Eu espero que o seu conteúdo, a sua experiência venha agregar positivamente na vida dos nossos telespectadores. O meu amigo aqui, Carlos Borges, professor de música, né? Você é graduado em música, Carlos? Você Então, sou formado em conservatório, né? É Tatuí que você fez? Tatuí. Você estudou? Isso, eu estudei há 10 anos em Tatuí. Que assim, na música a gente tem o ramo que é o popular e tem o erudito, né? O erudito ele é mais voltado assim, para a leitura de partitura, né? Sim. Então, por exemplo, a pessoa que acaba estudando o erudito, ele acaba tendo muita prática na questão da leitura da partitura. Pega uma música que nunca viu na frente lá, colocou a partitura e sai tocando. Só que tem uma limitação, né? Que tipo, a pessoa ela acaba se especializando só nisso. O popular, você acaba estudando tipo, a música como um todo. Sim. Você vai estudar escala, campo harmônico, né? Você aprende parte de improviso, né? Então, eu fiz 5 anos e meio de erudito, né? Depois eu fiz a formação no popular. Daí você acaba pegando um pouquinho das duas coisas, né? Um pouco dos dois mundos. Muito bom. Você é professor do meu filho também, né? Educador, e vem fazendo um excelente trabalho na educação dele, está se desenvolvendo. Espero que ele não fique ruim como eu, mas por ter estudado com você, eu acho que não, né? E Deus te abençoe aí, seja muito bem-vindo, Amém. tá bom? Espero que o seu conteúdo agregue também positivamente. E o meu amigo aqui, Tiago, Dr. Tiago Oliveira, esse cara tem ele tem tanto adjetivo que eu Sou o Tiaguinho, cara. eu não consigo nem mensurar, explicar os adjetivos. O cara é músico, o cara é advogado, professor de teologia, tá louco. Bacana. É difícil até para explicar, né? Tiago, Deus te abençoe, obrigado por ter aceito aqui, né, cara, esse convite, tá bom? E eu espero que o seu conteúdo também venha agregar positivamente aqui. Tenho certeza que vai, né? Bem, o que nós quatro aqui, o que nós quatro temos em comum? O que a gente tem em comum? Eu tô diante aqui, eu não vou me colocar no meio, mas eu vou, vocês três aqui em comum, meus convidados,
O que vocês três têm em comuns? Vocês são 3 pessoas de sucesso, né? São 3 campeões. Eu não conheço assim profundamente a história de vocês, não conheço profundamente a história do Thiago, nem a do Carlos e nem a da Cristiane, mas sei que vocês enfrentaram obstáculos nas vidas de vocês, tiveram algum nível de dificuldade, né, para alcançar o sucesso que vocês alcançaram, né? Então nós temos aqui um professor de música que é ele é bem requisitado aqui na cidade, né? O professor Carlos. Nós temos aqui um doutor em direito que é o doutor Thiago Oliveira e uma arquiteta, né? Vocês são 3 pessoas de sucesso, vocês são 3 campeões e vocês são 3 servos de Deus. E isso também vocês têm em comum, né? Então eu selecionei vocês, eu estava pensando assim, eu pensei assim, poxa, eu preciso de 3 pessoas para levar, o que eu levo ali para bater um papo comigo no podcast, né? E quando eu fechei os olhos, eu vi vocês, né? Eu tinha até convidado outras pessoas também para estarem aqui, mas teve uma pessoa também que não sei, ela não sentiu-se bem de estar aqui, mas vocês em nenhum momento recusaram, em nenhum momento hesitaram, né? Que você não falou que ia estar sentado com uma arquiteta e com uma advogada, né? Só explica esse detalhe. Né? Exatamente, vieram aqui. Um susto. Exatamente. Então. E eu estou muito feliz por tê-los aqui, tá bom? Nós vamos falar de um assunto crucial, que é tempo de decisão. Vamos lá? Nós sabemos que a nossa vida é uma decisão, né? Decisão o tempo inteiro. A nossa vinda ao mundo já parte de uma decisão de uma mulher, né? Eu costumo dizer que eu só estou vivo porque uma mulher permitiu que eu viesse ao mundo. A mulher, quando põe na cabeça que uma pessoa não vai nascer, ela não nasce. Se você também colocar na sua cabeça, na cabeça dela, o Carlos, isso não vai nascer, você não vem ao mundo, né? Ela dá um jeito ali, ela faz um aborto, enfim, né? Ela tem esse poder. Não é algo legal, né? Mas tem muita mulher que faz isso. Então a mulher ela tem o poder sobre a sequência da humanidade, né? Eu sou grato à minha mãe por ter me dado a oportunidade de estar aqui, por ter decidido isso, né? Não, meu filho vai nascer, eu vou ter um filho, mesmo com dificuldades, mas ela me deu essa oportunidade e por isso eu estou aqui. Então a gente vem ao mundo, a gente cresce, a gente progride, né? Como dizia ali, é Descartes, se eu não me engano, né? Penso, logo existo. É a partir do momento que você pensa, né, que você passa a ter percepção da vida, visão de mundo, né, visão do futuro, você passa a tomar decisões, né? O que eu vou ser, que caminho eu vou seguir, vou me casar, não vou me casar, vou permanecer solteiro, vou sair de casa, não vou sair de casa, né? Vou para a faculdade ou não vou para o caminho de Cristo, ou sei lá, vou para Umbanda, para o Candomblé, ou para... Tem vários caminhos nesse mundo que as pessoas seguem, né? Então a gente está sempre tomando decisões, cara. E eu costumo dizer que eu sou resultado das minhas decisões. Eu estou exatamente, Thiago, onde eu deveria estar. Eu não mereço nada mais do que eu tenho. Entendeu? E eu não culpo ninguém por isso. Eu assumi a responsabilidade da minha vida lá atrás. Sabe? Lá atrás. Quando eu fiz 18 anos, eu passei a entender. Quando a minha mente abriu, eu passei a compreender, né, que o meu futuro dependia das minhas decisões. E eu saí de casa ainda muito jovem. Chegou uma certa hora que eu vi que a minha presença em casa estava incomodando a minha família. Eu falei, tem que sair daqui. Eu vi a minha mãe ali lavando roupa, cozinhando para mim, eu não achava aquilo justo. E eu aproveitei a oportunidade que apareceu na época, né, lá atrás, e saí. Vim parar em São Paulo, eu sou de Foz do Iguaçu, vim parar aqui em São Paulo. Na época, isso aí em 2008, cheguei aqui com a mochila nas costas, Thiago, R$300 na carteira, o salário mínimo era na faixa dos R$400 mais ou menos, 400 e pouco, cheguei aqui com 300, menos de um salário. Se fosse hoje, na cotação de hoje aí, uns R$1.100 aproximadamente, né? Aí você vai pagar um aluguel com isso. Você não pode cometer erros, né? Você não pode cometer equívocos. E eu saí de casa com esse pensamento, sabe? Eu tenho que conseguir, cara, eu tenho que evoluir. Eu não posso voltar para trás.
E eu me lembro que quando eu dei um abraço na minha mãe, que eu cheguei ali nela ali, dei um abraço nela, dei um beijo, eu sabia que eu nunca mais voltaria para casa dela. Eu estava decidido por mudança, né? Eu estou indo para uma outra cidade, estou indo para uma outra terra onde eu não conheço gente, eu não sei o que vai acontecer, mas para cá eu não volto. E um irmão meu me desafiou. Você vai voltar igual o filho pródigo, cara. Terrível, Você né? vai voltar Essas para trás, palavras. cara. Foi tão amarrado, rapaz. Nem que pelo desaforo, mas eu não aqui volto. Aqui é homem, cara. Aqui é homem. Peguei, saí, vim parecer Quindatuba, cara. Vim cair aqui. E então comecei a minha vida ali com dificuldade, só com um certificado do ensino médio na mochila, que era tudo que eu tinha, né? Pouca experiência, pouco dinheiro, né? Muito sonho, muitos projetos, né? Então a gente é resultado daquilo que você é. Hoje cometi erros na minha trajetória, cometi erros. Eu acho que eu fui um pouco covarde em algumas decisões que eu poderia ter tomado lá atrás, que talvez eu pudesse ter me colocado numa posição um pouquinho melhor do que a posição que eu estou hoje, né? No aspecto intelectual, ou profissional, não importa, mas eu sinto que eu poderia estar um pouquinho melhor. Mas, levando em consideração as dificuldades que eu encontrei, a experiência que eu tive, o apoio que eu tive, tá muito bom, cara. Tá ótimo. Eu tenho um teto sobre a minha cabeça, né? Tenho uma esposa bonita, tenho 2 filhos saudáveis. Então, eu acredito que eu tenha acertado mais do que errado, apesar de ter cometido erros, né? Então, hoje, analisando as decisões cruciais da minha vida, as decisões mais importantes que eu tomei na minha vida, primeira, a decisão de sair de casa, né? E segunda, a decisão de me casar, né? Também é uma decisão importantíssima que eu tomei, porque eu sabia que se não desse certo ali, eu ia quebrar a cara, ia ter que voltar, começar tudo de novo, e aquela coisa toda. E eu acredito que eu tenha acertado nessas decisões, né? Então, cara, assim, o que impede as pessoas de tomarem decisões hoje em dia, na vida delas? Porque hoje eu vejo, Tiago, a geração de hoje, Tiago, jovens que não conseguem tomar decisões, sabe? Um cara eu não sei se eu posso chamar de jovem, um cara de 25 anos, de 30 anos. Um jovem de 45. Eu, quando tinha 19 anos, eu não me considerava jovem mais. Eu já me achava velho demais com 19 anos. Né? Tanto é que quando eu tinha 19 anos, eu lembro que eu comecei a namorar uma moça que tinha, acho que 16 anos na época. E eu me achava velho pra ela, cara. Eu lembro que eu fui na casa dela pra conversar com a mãe dela, eu fiquei com vergonha. Eu falei, mas já tenho 19 anos, cara. Minha tem 16, 15. Né? Eu já me achava velho demais, maduro demais, né? Para aquela situação ali. Então, hoje em dia eu vejo o quê? Eu vejo jovens. Outro dia eu vi um colega meu subiu no púlpito da igreja e falou, irmãos, é porque eu só tenho 30 anos. Aí depois que ele desceu, eu falei, não, você não tem só 30, você já tem 30, cara. Tá? Muda essa visão de mundo. Você não tem só 30. Você não tem só 30 anos, você já tem 30 anos. Passa a enxergar a vida dessa forma. Cara, com 21 anos, se você cometer crime, você vai pra cadeia, meu irmão. Ou menos, é 21, Thiago? Você 18. Quer 18, né? Então, 18 anos, se o cara matar, ele já é... Mas se for menor, pena. já vai pra Fundação Casa. Então. A famosa FEBEM. Então, essa questão que, assim, que eu vejo, assim, eu acho que a maior característica de Cristo, cara, você começa a observar o comportamento de Jesus, eu acho que a gente tem que entender isso. As pessoas erram em não observar o comportamento de Cristo. Jesus se tornou homem antes do tempo. Ele era um garoto de 14 anos com mentalidade de 21. Tanto é que ali em Lucas capítulo 2, quando ele se perde ali, se perdeu, ele nunca se perdeu. Né? Mas a Bíblia usa essa narrativa, né? Ele saiu ali da tutela dos seus pais ali, né? Durante a festa da Páscoa, foi isso? Uhum. Foi, né? E ficou, acho que foi... Quanto tempo, Tiago? 2 ou 3 dias? Os pais o esqueceram e voltaram aparentemente um dia depois, né? Caçaram o cara para tudo quanto é lugar. Foram em prostíbulo, foram na sinagoga, foram... Tudo quanto é lugar procuraram o rapaz. Sabe onde encontraram, cara? Numa mesa com doutores da época, com gente interessantíssima. Aprendendo? Não, estava ensinando. Tava dando aula para esses caras. Entendeu?
passando conhecimento. Então Jesus se tornou homem antes do tempo. Então eu olho para o passado e eu vejo o quê? Uma geração de pessoas decididas a mudarem. Né? Antigamente, os camaradas com 19 anos já era pastor de igreja, cara. O cara tinha 2 filhos, sabe? Pastoreava a igreja. O camarada tinha responsabilidades assim cruciais na sociedade. Né? Os grandes homens do passado se amadureceram precocemente. E os de hoje, o Carlos, é impressionante, cara. Uns moleques de 30 anos mamãezados, sabe? Pedindo esmola para pai e para mãe, às vezes desviando dinheiro do pai e da mãe de aposentadoria, né? Vivendo como posso dizer para vocês, vivendo de resultado de jogo, vivendo de rolo, né? Vende carro, compra carro, o cara não sabe o que quer, meu irmão. Tá entendendo? Então nós estamos vivendo uma geração dessa, né? Então a ideia é o quê? Que nós possamos, nós que temos essa mentalidade, uma mentalidade mais desenvolvida, que pensa diferente, que tem uma visão de mundo mais aberta, possamos abrir a mente dos nossos jovens para que eles possam mudar a maneira de serem. E pior que acaba sendo uma coisa que parte da gente, né, Douglas? Porque assim, acho que a gente tem aqui mais ou menos todo mundo na mesma idade, né? A gente vem de uma geração assim que a gente era ensinado e que, poxa, você tem que se virar, você tem que fazer suas coisas, né? E quando você tem tudo de mão beijada, é que nem você falou assim, brincando, o cara falando assim, eu ainda tenho 30 anos. Mas tem pessoa de 30 anos que não sabe fritar um ovo. Tem pessoa que de 30 anos que ele não tem uma responsabilidade de pagar uma conta de água, uma conta de luz. Então, assim, como nós vemos de uma geração onde o pai, a mãe, fala assim, você vai ter que ajudar em casa, tanto financeiramente quanto nos afazeres, né? Então, a gente vinha, assim, crescendo, né? E conforme a idade, você ia vendo que a responsabilidade ia crescendo. Uhum. Então, sempre, né? Na cabeça da pessoa é isso. Cada vez eu vou ter mais responsabilidade. Quando você vai morar sozinho, que necessitou, falar, agora você vai pagar um aluguel. Você vai, né? É você e mais ninguém. Então, você desenvolve uma mentalidade que é totalmente diferente. Então, você pega um cara que tem 30 anos, mas ele já tem a casa dele, ele tem que pagar a água, aluguel, luz, tudo mais, né? Tem que pagar a parcela do carro. E você pega uma pessoa de 30 anos, né? Exatamente com a mesma idade, mas ele mora num lugar onde nada é cobrado dele, cara, a mentalidade é totalmente diferente, entendeu? E aí acaba sendo tipo uma coisa que assim, vão colocar nós pais, né? Porque, por exemplo, também é um filho que é pequeno, mas é uma coisa que eu vou ter que mostrar para ele. A forma como os pais conduzem hoje, cara, é muito diferente do que antigamente, né? Hoje, assim, a gente, nessa questão de os pais quererem oferecer para os filhos, entre aspas, uma coisa que eles não tiveram, que eles acabam mimando demais, né? Não colocando limite. Daí a pessoa, às vezes, cresce. Ela sabe que se eu sair do emprego hoje aqui, eu estou tranquilo que eu estou na casa dos meus pais, eu estou tranquilo porque eu não tenho que pagar nada, né? Então, acaba assim, tudo de mão beijada acaba estragando muitas pessoas, né? Acaba, exatamente. A questão da criação, né, cara, é importante, né? Já vou concluir minha linha de raciocínio aqui. 3 coisas importantes que impedem as pessoas de tomarem decisões importantes na vida. Primeiro, não saber o que querem. Né? Uma hora quer uma coisa, daqui a pouco quer outra. O cara, eu quero ser advogado. Entra na faculdade de Direito, daqui 6 meses. E aí, como é que tá o curso de Direito? Cara, eu parei, eu cancelei Mas é isso, parou de estudar? Não, entrei, agora tô fazendo arquitetura, eu quero ser arquiteto. Aí daqui 2 meses você encontra o cara, e aí, cara, como é que tá o curso de arquitetura lá, tá indo bem? Rapaz, eu parei, cara, não era o que eu queria, não. Eu tô agora. Eu tô com a agora música, quero ser tô em Tatuí. Colocaram música como última opção. Eu tô em Tatuí, cara, eu tô em Tatuí, é mesmo. Mas deu Aí certo. passa 2, 3 anos, você encontra o cara, e aí, o que você parou? Cara, eu abri um negócio, eu parei com esse negócio de faculdade, cara, tô empreendendo aí, produzindo conteúdo aí, Então as pessoas não sabem o que querem, cara. Uma hora ele quer casar, daqui a pouco não quer mais, né? Uma hora ele tá na igreja, daqui a pouco ele já não quer mais estar na igreja, sabe? Não se decide, cara, né? Então o tempo vai passando e você não sabe o que você quer ser, o que você quer pra sua vida. Né? Segunda coisa, por que as pessoas não conseguem tomar decisões importantes? Porque elas têm medo da opinião dos outros.
Aí se der errado, hein, cara? Passar vergonha, meu irmão. Imagina se eu tivesse com essa mentalidade há 15 anos atrás. Pô, rapaz, eu vou ali vou pra Indaiatuba, pra aquela cidade ali, cara, e depois eu vou voltar aí, se não der certo, se eu não conseguir emprego, eu vou voltar, vou passar a maior vergonha aqui com os meus irmãos, com a minha família aí. O que vocês vão pensar de mim, cara? Né? O cara fica dentro da casa do pai e da mãe com 35 anos, 40 anos, cara, incomodando, cara, aquele marmanjo, entendeu? Não consegue dar o primeiro passo em direção ao futuro, fica travado, né? Por quê? Porque tem medo da opinião dos outros, né? A terceira coisa, porque as pessoas não conseguem tomar decisões importantes na sua vida, cara, que eu acho assim crucial, cara, é porque elas têm medo do resultado, né? O resultado não ser bom o suficiente. Você é um advogado fracassado, cara. Você é um cara aí, você é um músico aí desempregado, né? Você é um arquiteto aí sem perspectiva nenhuma, né? Vou cair aí numa fábrica, numa indústria aí, numa gestão, você é um gestor de indústria, um pobre coitado, um cara sem respeito na sociedade. Então a pessoa fica sempre hesitando, né? E aí fica procrastinando e não consegue progredir. Então eu acho que a gente tem que quebrar isso, né? E avançar. E ali no livro de Gálatas, capítulo acho que 6, versículo 7, Paulo diz uma coisa que eu acho interessante. Ele diz o seguinte: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar, ele também se fará. Então nós somos resultado das nossas decisões, né? Tiago está colhendo o que ele plantou há 7 anos atrás, quando ele decidiu, aproximadamente, né, Tiago? 7, 8 anos atrás, você decidiu ser advogado e seguir em frente essa carreira, né? 5 anos de estudo, preparação, né? Curso, pós-faculdade, não sei se ele chegou a fazer, mas ele é um cara que, OAB. Então, você está colhendo todos os resultados do que você plantou lá atrás, estudando em Tatuí, né? A Cristiane também, né? E eu, com as minhas decisões, né? Então, nós estamos exatamente aonde nós deveríamos estar. Essa é a verdade. Eu costumo dizer que eu não sou merecedor de nenhuma vírgula mais do que isso. Eu quero aqui bater um papo aqui já com a minha amiga Cristiane. Vamos começar com as mulheres aqui hoje, né? Com a mulher, né? Porque só tem ela. Cristiane, eu te conheci há 15 anos atrás, né? Na época você era uma garota ainda, adolescente. Que era magrinha ainda. É magrinha? Não, mas você não tá gorda. Pelo amor de Deus, não fala isso não. Continua ainda com seu biotipo aí, né, natural, que é normal, né? Eu vi que você mudou muito o seu estilo, né? Eu queria saber de você o que aconteceu na trajetória da sua vida, né? Quais foram, assim, os desafios que você enfrentou, né? As suas decisões cruciais, né? Queria que você também faça um pouquinho a respeito dessas decisões que você tomou no decorrer da sua trajetória, para que você pudesse estar aqui hoje. Sim. Interessante tudo que você foi falando. A gente vai fazendo uma ponte na nossa mente, né? Imaginando, pensando em tudo isso que é falado. Eu vou falar de algumas decisões importantes que eu tive. No âmbito cristão, a primeira foi aos 12. Sim. O que será que aconteceu aos 12? Aos 12 anos, eu tomei a decisão de me batizar. Uhum. Então, eu lembro que eu fiz 12 anos em maio e em junho já era o próximo batismo. Então, foi ali uma decisão importante na questão religiosa, de saber o que eu queria, porque eu já fui criada dentro desse âmbito, né? Uhum. Tanto que a gente se conheceu já ali na questão ali da igreja, os amigos da igreja. Sempre fui participativa de tudo que envolve a questão ali das igrejas. Sim. E de Deus. E quando chegou os 17 anos, que eu estava saindo do ensino médio, veio a decisão do que eu vou querer ser quando crescer. Aí eu ficava pensando, o que eu vou fazer? Porque era meio que uma regra, né? Você acaba o ensino médio, já tem que pensar no que você vai estudar, no curso superior. E eu fiquei pensando o que eu queria. Eu lembro que eu gostava muito de cozinhar, eu gosto muito de cozinhar. Pensei na possibilidade de fazer um curso de gastronomia. Mas a gente tinha que decidir. E eu fiquei pensando. Eu já fui criado praticamente dentro de um mercado. Meus pais têm um comércio até hoje. Eu falei, eu não quero um emprego que me deixa presa. Eu quero liberdade, eu quero nada de ficar amarrada.
E eu pensei assim, eu quero ser alguém que vai estar cozinhando quando alguém está passeando, eu quero estar passeando e alguém cozinhando para mim. Alguma coisa nesse sentido. Eu falei, não quero gastronomia, talvez como hobby, alguma coisa assim. E a minha casa, ela era uma casa assim, que você ia num dia, estava construindo alguma coisa. Você ia em outro dia, estava quebrando outra coisa. Meu pai parece que tem esse... Até hoje ele está fazendo as kitnet lá dele, e você vê que é uma casa em constante evolução em questão da construção civil. E o meu irmão mais velho, que para mim é uma pessoa que a régua vai lá em cima, ele já estava cursando engenharia civil. Eu falei, essa área é boa. Então, ali, acho que convivendo com aquela questão de construção e tudo. É o Wesley, né? O Wesley. Dê um abraço pro Wesley aí, se ele estiver assistindo a gente. Ah, com certeza vai estar. É o irmão que a gente tem ali. A gente fala que é o filho preferido, mas é o irmão preferido. Não, falar isso, o Herbert vai ficar bravo comigo. Mas é um irmão que tem muito apreço, Pastor né? Wesley. Hoje é o pastor Wesley no Jardim Hubert. Tá certo. Bom, ali eu tinha que tomar decisão e eu fui para a área de arquitetura. Aham. Que decisão maravilhosa, porque eu amo o que eu faço. Só que assim, toda vez que você fala, ela é arquiteta, a pessoa já imagina que ela vai amar decorar todos os lugares que ela chega, quando ela chega já tem aquele olhar de arquiteta. Mas comigo é diferente, você acredita? Porque eu não fui muito na área de design de interiores, vamos dizer assim. O meu negócio é assim, comprei um terreno, quero construir. Maravilha. A gente vai ter um bate-papo, eu vou entender qual que é a sua logística, o seu dia a dia, quem mora naquela casa, e vou desenvolver o layout de planta mesmo. Desenvolver ali, não só a questão de beleza estética, mas a questão dos cômodos, onde é melhor ficar, qual que é a melhor maneira de fazer aquele projeto. Então, eu gosto muito de desenvolver projeto em si, a planta baixa que o povo fala. Fiz 5 anos de faculdade, graças a Deus, não me arrependo nem um pouco, sou grata a Deus e aos meus pais, porque é interessante essa questão de, ganhou tudo de mão beijada. Porque às vezes parece que eu fico assim, mas será que eu estou errada? Porque eu tive alguns privilégios. Sim, você teve privilégio. Tive, você conhece. E assim, tem hora que você pensa que você está errado por ter tido privilégio, mas eu não tenho culpa, eu só tenho que agradecer. Por quê? Na verdade, eu trabalho desde que eu me conheço por gente dentro do mercado. Sim. Em contrapartida, embora a gente não tivesse um salário fixo, mas tudo que a gente podia fazer dentro da nossa realidade, meus pais forneciam para nós. Então, eu tive, sim, faculdade paga pelos pais. Aos 18 anos, ganhei carro pelos pais, eu e meus irmãos. E até hoje, na verdade, se eu falar assim, mãe, eu preciso de tal coisa, eles se desdobram para fazer. Porém, eu não me sinto uma pessoa que achou que por ter esses benefícios, esse privilégio, acha que a vida é fácil. Não. Porque eu tive meus desafios, muitos, e aos 25 anos eu cheguei numa situação em que eu estava bem, com a vida estabilizada, tanto financeira quanto pessoal, tudo. Eu tinha um escritório montado ali no centro de Indaiatuba, estava tudo indo bem. E aí eu conheci uma pessoa, e aí vem a decisão. Bom, acho que aquela história, né? Primeiro você estuda, depois você casa. Sim. Aparentemente estava tudo Até ok, aí, né? Até aí os planos estavam todos dentro do... Tudo maravilha. Aí chegou aos 25 anos, eu solteira. Aliás, aos 24, né? Porque ficou quase 1 ano e meio entre namoro e noivado. Sim. Aí veio a decisão de casar. Sim. E fica aqui a reflexão. Porque às vezes, quando você vai puxar no seu subconsciente, você vai entender que será que realmente eu estava pronta? Ou por achar que todo mundo já estava casado com 25 anos, você tinha que casar. Você não tem que fazer tal coisa porque A ou B fez ou deixou de fazer. Você acha que você tomou essa decisão baseado na vida das decisões das pessoas ou pressão da sociedade, alguma coisa assim? Talvez sim, mas de forma inconsciente. Aham. Às vezes eu achava que estava na hora certa, o que tinha que ser, por causa da idade, por causa disso e aquilo. Mas hoje, refletindo, eu penso assim, talvez a minha decisão foi mais baseada, talvez, nos outros do que em mim mesma. Por que eu falo isso? Porque hoje, olhando para trás, eu vejo tanta coisa que eu poderia ter evitado. Se eu tivesse sido mais pulso firme em muitas coisas e me deixei levar na pressão ali, tipo, mas também agora já estou noiva. Imagina, que vergonha que vai ser. Eu acabar um casamento no noivado, o que vão falar de mim? Entendi. Sabe? Quando você parece que você já percebeu que seu divórcio vai ser antes de você casar, mas você não quer admitir que você errou. Mas você acha que você tinha maturidade suficiente para um casamento nessa faixa etária de 25 anos?
Então, Para conduzir um relacionamento? eu acreditava que sim. Uhum. Eu achava que sim. E eu fiz tudo por onde dá certo. Sei. Dentro de tudo o ensinamento que eu tive. E então, aos 25 eu casei. E foram 5 anos e meio casada. E aí veio a decisão mais difícil. A divórcio. Aí você pensa comigo. Essa menina que você conhece aí desde novinha. O Thiago também me conhece há muitos anos também, né? Não sei exatamente quanto tempo, mas a gente já conhece ali do setor 5, do pessoal. Aí você pensa assim, aquela menina criada a pão de ló, aquela menina, a única filha de 2 homens, que teve de tudo, que teve uma boa criação, uma boa família, fala pra mim, é essa menina divorciada? Imagina. E a reputação? E a vergonha? Rapaz, ainda levou 5 anos e meio esse casamento, porque justamente eu tinha medo. Olha a questão da decisão, a questão do medo. Medo do que o povo ia falar. E não era só de mim, era dos meus pais, da minha família. Porque até então a família da irmã Vilma, do irmão João, é perfeita. Sim. Tudo certinho, os 3 filhos ali na igreja, tudo bonitinho, tudo certinho. Aí eu vou trazer essa vergonha, manchar a honra da minha família. Aí você imagina o tanto de coisa que eu passei dentro desse relacionamento, calada, sofrendo, chorando, dormindo no sofá, dormindo na cozinha e calada. Mas eu precisava tomar uma decisão. Escapa-te por tua vida. Como ficou assim a tua consciência relacionada assim a ideia cristã de casamento? A visão cristã do casamento, a gente aprende desde pequeno que acho que a única cláusula, né, Tiago, para o divórcio, no caso seria assim, o caso de adultério, né? Não foi o seu caso esse, né? Depende. Assim, você sentiu muita não pressão? Declarado. Você sentiu muita pressão? Você ouviu conselhos de pessoas acerca dessa questão ou não? Primeiro que talvez o julgamento principal foi de mim para mim mesma. Eu mesmo tendo acho que o julgamento maior foi eu comigo, do que externo. Por quê? Eu peguei muito essa parte. Eu falava assim, imagina, divórcio não existe, casamento é um só. Tanto é que eu sempre falei que para mim essa palavra não existia no meu vocabulário. Não existe divórcio. Você tem que fazer dar certo. Sim, sim. Porém, eu nunca tive uma confissão. Sim. Mas eu sempre tive muito vestígio. Peguei muita coisa. Muitas. Tudo que você imaginar eu peguei. Só que nunca teve confissão. Então, como que eu vou falar? Teve o adultério de fato? Não sei. Eu não consigo comprovar isso. Eu não tenho como te falar, tá aqui, a prova. Mas eu vivi muitas coisas que deduzem a isso. Mas eu também pensei, e conversei com muitas pessoas, o que é um adultério? Uma gasolina adulterada, o que é? A mudança da forma original de uma matéria. Aí você fala pra mim, um relacionamento tóxico. É. Com estilo ali, com questão narcisista. Com questão abusiva. Onde não existe respeito. Onde não existe a essência do casamento. Esse casamento, ele é puro ou ele é adulterado? Adulterado, né? É adulterado. E eu escutei muito, antes até mesmo de tomar a decisão, eu ouvi muita palestra, muita pregação, e sempre gostei muito de ouvir podcast. Hoje estou aqui participando, é uma honra para mim de estar aqui. Pensei muito, viu? Muito, porque eu falei, meu Deus, agora vou pro inferno de tobogã, porque ela é uma divorciada. Só que tem hora que você tem que pensar, Deus, ele é pai. O meu pai, que é uma pessoa séria, tem gente que fala assim, o alemão é bravo. Meu pai é conhecido como alemão, né? O mercado alemão. E ele, como pai, sempre fez o melhor por mim. E sempre me quis bem. Ele só não falou assim, filha, vai lá assinar o divórcio. Mas ele falou, Cris, você sabe que ele não vai mudar. E eu senti o carinho e o apreço da minha família, que foi fundamental para mim. Fundamental. Acho que só de eu ter esse apoio da minha família, porque talvez eu estava tão preocupado com a reputação em relação também a eles, mas foi a ponte principal que me deu força para tomar a decisão. Tanto é que, enquanto estava só eu apanhando, vamos dizer assim, na vida, eu estava aguentando muita coisa.
começou a afetar os meus. Especialmente o meu irmão queridinho. Aí quando começou a atingir não só a mim, não estava respingando só em mim, estava respingando em quem estava no meu entorno, foi aonde eu fui cair na ficha. Sim, sim. Então, assim, com a visão cristã, será que o meu Deus, o meu pai que me criou, ele me criou para viver um relacionamento que eu vivia? Porém, quem via de fora, parecia que era um casamento bom, um casamento feliz. Sim. E eu fui taxada até nessa questão, porque eu vivia uma mentira, porque eu vivia uma farsa. Então, ali também era o meu pecado, por estar vivendo uma farsa, porque eu não queria falar mal do meu marido, muito menos do meu casamento. Então, como cristã, foi difícil. Foi uma decisão muito difícil, com todo o contexto da minha família, com a questão ali da igreja. Meu irmão tinha recém assumido uma igreja. Inclusive, o primeiro caso conjugal que meu irmão tratou ali no Jardim Hubert foi o meu, uma pessoa ali da igreja. Então, você imagina a vergonha de você ter que receber o seu irmão, não como irmão, como um pastor, para tratar o seu casamento. E depois ali eu saí da onde eu congregava e fui para congregar em outra... Você sabe onde eu fui congregar, tentando salvar. E chegou aí, ficou aproximadamente 5 meses, que eu me mudei no final de dezembro e eu me separei em maio. Meu presente de aniversário. Então, assim, como crente, como cristã, eu deixo bem claro que eu sou totalmente a favor da família, a favor do casamento. Sim. Não estou aqui falando que você tem que separar. Apologia, né? Não, de maneira alguma. Eu sou totalmente a favor da família, a favor do casamento. E vou além. Você tem sim que lutar. Tem que lutar, né? Tem que lutar. Muitas vezes eu fiz campanha de oração com um círculo de oração na minha casa. Eu não queria expor exatamente os detalhes, mas as irmãs entendiam, elas sabiam do que elas estavam orando ali. Então, eu fiz várias campanhas de oração na minha casa, lutei muito, muito, muito. Tudo que você imaginar, eu fiz. E, assim, aos poucos, porque a decisão do divórcio, ela é importante, e o pós também é muito importante você saber lidar. Eu sei que não é uma coisa que no meio cristão tanta gente apoia, mas eu usei a psicologia para me ajudar também, a terapia. Até mesmo antes de eu sair do casamento, porque eu estava procrastinando muito no meu serviço, e eu procurei um psicólogo, um pastor, ali em Salto, para me ajudar em relação ao serviço, porque eu estava começa a virar tudo uma bola de neve. E foi aonde eu entendi que a raiz do meu problema era as emoções. Então, Cris, você acha que você está condenada ao inferno porque você é uma divorciada? Não. Não, porque eu recebi o carinho de Deus, apesar das minhas escolhas terem sido erradas. São consequências que eu carrego, são fardos que eu carrego, porque eu tomei a decisão lá atrás, em 2018, quando eu resolvi casar. Eu sabia o que ia passar por isso? Não sabia. Tinha indícios? Tinha. Mas às vezes você quer pagar para ver. E aí sai caro, né? A conta, quando chega, sai caro. Chega. A gente acaba colhendo lá na frente. Então, assim, hoje é um desafio que eu tenho. Eu posso falar do e-book? Claro. Só uma coisa aqui, eu queria saber, assim, você vem fazendo um trabalho assim, bem ativo nas redes sociais em relação a abuso doméstico. A sua experiência de vida te influenciou isso ou não? Você tem assim, experiência de outras pessoas que te procuram para falar, né, acerca disso, né, para ajudar outras mulheres a superarem isso? Quando eu me separei, Gênesis, eu fiquei calada. Eu não expus. Saí como errada, saí como abandono de lar, saí como... Olha o que você fez com o marido maravilhoso que você tinha. E eu fiquei calada. Eu falei assim, deixa eu ficar na minha. Aí eu resolvi conversar com pessoas do meio para tentar explicar o que estava acontecendo. Aí falaram assim para mim, você não quer aceitar o fim do relacionamento, você está querendo causar confusão. Eu falei, gente... Assim, eu fiquei quieta o tempo todo. Quando eu resolvi falar para você entender o que estava acontecendo, pessoas importantes, que se diziam importantes, eu falei assim, tá bom, voltei a ficar calada. Fiquei quieta. Eu fiquei em disciplina. De maio até quase o final do ano. A pessoa já tinha voltado em comunhão, já estava casado praticamente com outra pessoa.
Enfim. Aí, aos poucos, eu falei assim, eu preciso tirar isso daqui de mim. E comecei a abrir, aos poucos, um pouquinho da minha história. E nisso chegou oportunidades de falar melhor sobre isso. E quando eu comecei a falar, até mesmo no começo ali de forma mais tranquila, mulheres começaram a me procurar. Cris, eu passei por isso. Cris, eu estou no casamento há 28 anos dessa forma. E começou a me impactar de uma forma assim, meu Deus, o tanto de mulheres, principalmente cristãs, que vivem relacionamento abusivo, mas elas não têm força, não têm como sair daquela relação. Por quê? Porque é pecado. Por quê? Porque é errado. Por quê? Muitas vezes a mulher se entregou tudo para o marido, a vida dela, a dependência dela, e ela não tem nem para onde ir. Ela não tem apoio de família, ela não tem para onde ir, não tem estudo, não tem profissão, não tem nada. Ela vai para onde? Então, muitas mulheres começaram a me mandar mensagem, começar a conversar comigo. Aí que vem a história do e-book, que é sobrevivente. Porque eu sou uma sobrevivente. Apesar de tudo que eu passei, ali eu conto muita história. Quem quiser, tem nas minhas redes sociais. Pode falar tuas redes aí pro pessoal. Sim, tá? no Eu Instagram e no Facebook, é Cristiane Teixeira Correia. Aí eu tenho tanto o e-book na Hotmart, quanto tenho também ali na Amazon. Ali eu conto um pouco da minha experiência, do que eu passei, do que eu vivi, mas muito mais que isso, de abrir os olhos de quem não percebe que vive isso. E como sair daquela situação. Sim. Não é apologia ao divórcio, é você saber Tomar atitude, tomar atitude. Porque quando eu vejo muitas mulheres, principalmente, porque não existe narcisista só do homem, tá? Existem mulheres também narcisistas. Mas quando você vê mulheres sofrendo calada, aí como eu tive essa experiência pessoal, na prática ali, literalmente, eu falei assim, eu preciso ser voz para ajudar alguém. Eu fiz um curso de oratória, que ele começou em maio. Quando eu comecei o curso, era todo sábado. Eu comecei o curso ainda casada. No segundo sábado, que era a segunda aula, já estava separada. Esse curso levou 9 meses. Aí eu falo que esse curso foi uma gestação de uma nova Cristiane. E ali eu aprendi a falar, a me posicionar. Então eu juntei o útil ao agradável, usando a minha experiência para ajudar outras pessoas. Por isso que eu falo que também virou um propósito de vida. De passar a experiência que eu tive e de que forma eu posso ajudar outras pessoas a se libertarem de um relacionamento assim. Do estado de inércia, incapacidade. Isso. E assim, decisão é difícil. Decisão causa medo, causa angústia, causa tristeza. Mas a longo prazo, ela te traz paz, ela te traz liberdade. E você vai reconstruindo. Todo mundo tem desafios. Tem a pessoa que passa por um divórcio, tem a pessoa que passa por outra situação. E, inclusive, eu lembro que falaram para mim que o divórcio era um processo como um luto, a perda de uma pessoa. E é literalmente isso. É literalmente isso. Você passa por todas as fases. Quem passa por um divórcio passa literalmente o que é um luto. Todas as fases do luto. E você se reconstrói, se levanta, você bate a poeira e segue a vida. Se você ficar estagnada, mas isso, mas aquilo. Gente, todo mundo tem problema. Todo mundo tem dificuldade na vida. E tomar decisão é crucial para você mudar o estado da sua vida. Para você ter um futuro bom, você precisa tomar decisão hoje. Porque hoje você está colhendo o que você plantou lá atrás. Mas se você não pensar no que você está plantando hoje, amanhã você vai colher pior. Então a decisão ela é importante a gente saber tomar. Beleza. Maravilha, hein? Eu torço muito por você, tá? Obrigada. Fico feliz que você tenha levantado a sua cabeça, seguido em frente, né? E eu tenho certeza que a sua história, o seu comportamento, através dos seus projetos, do seu e-book e por aí vai, venha, de alguma forma, atingir a vida das pessoas e que ajude as mulheres, né, a tomarem atitudes. Não estou falando para seguir, não põe coisa na minha boca, pelo amor de Deus. Né? Sair por aí se divorciando, fazer achar apologia. Que tudo não. A solução é o divórcio. Não, tem muitas soluções. Não é porque a Cris tomou essa medida que outras também devam tomar. Não é isso. Também existem outras maneiras de você lidar com esse tipo de situação. Até não entrar. Prestar atenção antes de casar.
Exatamente. Não fazer como eu fiz, achar que... Se você pudesse dar um conselho hoje para as moças de hoje, o que você falaria para elas? Rapidamente, 2 minutinhos aí. Analisa os detalhes. Acho que o principal está nos detalhes. Porque é os detalhes, é aquele famoso que o pastor Cláudio Duarte fala, o bichinho vira bichão. Então, não acha que o que é pequenininho hoje vai melhorar quando você casar. Não, vai só piorar. A tendência é piorar. Então, analise os detalhes, não leve em consideração o que o outro vai pensar, independente do que o outro pensar, é problema dele. Toma a decisão baseada nos seus valores, nos seus princípios e não deixe passar. Se você viu que não é, tchau, obrigado, boa viagem. Tá certo. É isso aí, Cris. Deus te abençoe. Amém. Professor Carlos. Vamos lá. Deixa eu começar me justificando aqui. Calma aí. A questão de... Depois eu quero comentar um pouquinho sobre a sua vida, porque também tive algumas experiências assim parecidas e falar um pouquinho de mim, né? Só me justificando. A pessoa que recebe tudo de mão beijada, estou me referindo às pessoas que não valorizam, né? Sim. Imagina. Porque assim, para nós, o que eu vejo? Existe, cara, aquele filho, né? Assim como você foi, né, que é um filho que sabe valorizar, fala, poxa, meu pai está batalhando por mim, ele está investindo em mim, e aí ele, né, você vê uma evolução na vida da pessoa, então nesse sentido é bacana. Agora, quando o pai, ele investe no filho, e o filho, ele não dá valor, não dá valor, então isso é complicado. Então, receber de tudo de mão beijada, eu quis dizer nesse sentido. Eu entendi. Não é nada pessoal, pelo amor de Deus. Agora, sobre uma coisa que você comentou, primeiramente, parabéns, porque eu sei que passar por um divórcio não é fácil. E aí, eu, na minha vida sentimental, eu tenho 2 experiências. A experiência do luto, de ter perdido a minha ex-esposa, né? Que eu comentei até com você aqui nos bastidores, aqui antes da gente começar, né? E eu também tive a experiência do divórcio, me casei muito cedo também. Inclusive, assim, uma coisa que faz a gente pensar muito, né? Eu sei que como que nós estamos no meio de cristãos, né? Você falou assim sobre o divórcio, às vezes a gente fica preocupado, né? Eu me casei quando eu tinha 22 anos, né? E aí teve situações que levaram a me divorciar. E aí uma vez eu fui buscar fazer um estudo, porque assim, a gente que é cristão, cara, tem sempre aquela coisinha que fica pegando lá, falando, poxa, mas eu sou divorciado, até por a forma que nós aprendemos, né? Só que aí tem uma questão que é a seguinte, Cris, existe aquilo que às vezes as pessoas lá ensinam com o nível de conhecimento que elas têm, né? E o que acontece às vezes dentro das igrejas é exatamente isso, né? Então, por exemplo, quando nós entramos numa área específica, né? Por exemplo, nós temos aqui o doutor. Se eu for falar a respeito de inventário, alguma coisa assim, talvez eu vou falar dentro do meu nível de conhecimento. Se ele for se aprofundar, por ser a área dele, com certeza ele vai falar de uma forma bem mais ampla, né? Exato. Então isso aí envolve o nível de conhecimento. Quando nós falamos sobre o divórcio, né, na Bíblia, né, todo mundo fala assim, mas a Bíblia, a palavra do Senhor diz, eu quero quebrar aqui um pouco a religiosidade. A palavra do Senhor diz que Deus, ele odeia o divórcio. Errado. Deus odeia o repúdio. E até uma coisa que fez assim, durante muito tempo eu me ocupei quando eu me divorciei também. Qual que é o texto que fala isso? Malaquias, deixa até separado aqui, ó. Malaquias 2,16. Quando nós vamos para o hebraico, existem 2 coisas diferentes. Existe o repúdio, existe o divórcio. Talvez até uma coisa para você colocar no seu e-book aí, né? É assim, a gente está aqui numa troca de experiências, né? Qual que é a diferença do repúdio para o divórcio? Se você pega todo o texto, né? Depois o pessoal em casa aí pega e estuda, né? Aprofunda, né? Quando nós vamos para a teologia, nós vamos ver todo o contexto, né? Não um texto isolado. Então, primeiramente, Deus está tratando com os sacerdotes, né? Ele está falando a respeito dos sacerdotes que se casaram e eles deixaram de cumprir as suas obrigações como marido. Então, assim, então o que é você repudiar uma mulher? Um exemplo, eu sou casado com você, eu deixo de te dar atenção, né? Que é o relacionamento adulterado que você falou, né?
existe toda aquela, assim, né, aquelas complicações de casamento, mas assim, você deixa de dar assistência para a pessoa. E no Antigo Testamento existia já a carta de divórcio, tanto que Jesus ele fala assim, foi por causa da dureza dos nossos corações que Deus, né, permitiu que houvesse essa carta de divórcio. Só que o repúdio que é falado, né, no texto de Malaquias, né, então não é o divórcio, é quando o homem ele deixava de fazer todas as suas obrigações com a mulher, né? Então você imagina naquela sociedade da época, a mulher, né, não podendo trabalhar, a mulher sendo vista como se fosse inferior, né? E o marido simplesmente meio que abandonasse ela. E não desse para ela a carta de divórcio. Então, assim, a crítica aqui é contra esse marido que impede a mulher de ter uma vida de qualidade. Então, você imagina, você não tem como ter uma vida de qualidade, eu sou casado com você, eu te trato mal, aí entra aquela questão, né, de, assim, a violência, tanto física quanto a violência psicológica, que acho que a violência psicológica é pior ainda, cara. Porque você foi, meu, é uma coisa que você, às vezes, mesmo passando anos, você lembra, nossa, mas aquilo. Parece que fica sempre voltando um filme, né? E aí eu não te permito que você continue sua vida. Você, de repente, tendo sua oportunidade de se casar com uma outra pessoa. Eu não te dou a carta de divórcio, então você está presa. Então, a crítica no texto é contra o repúdio. Você não te dou a carta de divórcio, mas também você não vai viver sem mim. Ou seja, então, não é minha, mas não é de ninguém também. Isso. Então, assim, então o cuidado de Deus é nesse sentido assim de fazer com que pessoas que passaram, talvez até coisas que nem você passou, a crítica de Deus é contra essas pessoas que estão fazendo isso. Maridos abusivos. Entendeu? Poxa, como que você quer manter um relacionamento? Como que você quer tratar mal sua esposa, ser um péssimo marido, mas não deixar ela viver a vida dela? E quando nós estamos falando sobre isso, no texto de Malaquias, nós estamos falando dos sacerdotes. As pessoas que deveriam ser exemplo, entendeu? Então, hoje em dia, né, é que nem eu falei para você, eu já passei também por um divórcio e passei por um luto, que foi quando eu perdi minha ex-esposa, que é a mãe do meu filho. Cara, me culpava demais com essa questão assim, do divórcio, porque eu pensava, poxa, eu sou divorciado, tô na igreja, né? Então, assim, essa questão de relacionamento, eu também não culpo as igrejas, porque entra aquela questão do nível de conhecimento que os pastores têm, entendeu? Então, eu aprendi que, sei lá, orar tem que ser de joelho. Então, tipo, cada coisa nós temos várias coisas assim que a pessoa aprende daquela forma, e da forma que ela aprendeu, ela vai continuar passando. Mas existe aquela questão de você querer se aprofundar. O texto original, o que fala? Qual que é o contexto, né? Então, nessa questão do divórcio, o divórcio não é tido como um pecado, tanto que judeus, eles se casam com pessoas que são divorciadas. Nós cristãos, nós temos como origem os judeus, né? Então, a questão do divórcio, na verdade, não é o divórcio em si que Deus está falando. Deus, ele odeia o repúdio. Como que Deus vai aprovar uma pessoa que se diz sacerdote e oprime a esposa, maltrata a esposa, não dá assistência à esposa e também vai falar assim, mas também você não vai viver uma outra vida, não. Entendeu? Então é nesse sentido aí. Essa questão de divórcio é um tema bem assim, bem profundo, né? Tem também, acho que falas de Cristo também a respeito disso. Então existem assim visões divergentes acerca desse assunto. Então é um tema muito delicado, É que tem as palavras originais, né, no hebraico, porque assim, hoje quando nós pegamos a Bíblia, nós estamos pegando textos que são traduzidos. Então, assim, existem palavras que... Então, por exemplo, o texto de Malaquias, a palavra que é usada para, tipo, ali, como repúdio, é uma. Então, repúdio ele é uma coisa. O divórcio, a carta de divórcio. Então, são contextos diferentes, né? Porque tem muito disso daí, entendeu? De você pegar um texto e ver o que... As palavras que são usadas, né, em específico naquele momento ali,
o contexto, tudo também, a gente tem várias coisas, né, nesse sentido. E aí a gente tem também essa questão assim, de um pouco da... a gente até comentou sobre isso, né? A questão assim, daquilo que as igrejas, às vezes, elas pregam. Por exemplo, se você vai numa igreja um pouco assim, mais rígida, tipo, até hoje é um hábito. A pessoa vai pregar, ela tem que estar de terno e gravata, tem algumas coisas assim, né? Então, com relação ao divórcio, eu falo assim, tipo, também não sou a favor do divórcio, momento nenhum, né? Mas eu não sou a favor de uma pessoa ela ter que se submeter a passar um relacionamento ruim, onde de repente tem traição, onde de repente tem abuso emocional, né? Não, violência emocional, né? E assim, nesse sentido, você fala, poxa, mas se eu me divorciar, será que Deus vai perdoar? E aí, tipo, tem uma questão que assim também me levou a pensar muito na questão do divórcio, que é assim, biblicamente falando, qual que é o pecado? Vamos pensar assim, o divórcio ele é um pecado. Qual que é o pecado que não tem perdão? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Se eu adulterei, não estou falando que adultério é certo. Sim, entendi. Tem perdão? Se a pessoa matar, ela tem perdão? Porque... Matei. Tem perdão? O abusador tem perdão? O abusador tem perdão. Ali, se ele se arrepender, ele Você consegue. entendeu? Então, assim, assim, Deus ali quer dar para nós uma vida de qualidade. E às vezes nós ficamos presos a ideologias. Não estou tipo, falando assim, tipo, você tipo, vive o que você quiser e deixa as doutrinas bíblicas. Existe aquilo que é bíblico, é pecado, é errado, ponto, acabou. Assim. Mas isso tem a questão de, às vezes, crenças limitantes. Então, assim, às vezes, quando nós pegamos para estudar um pouco de psicologia, não sou psicólogo, né, mas gosto de ler sobre, né? Mas, assim, existem coisas... Na terapia, você tem a parte que é a terapia cognitiva comportamental, que é o quê? Aquilo que você pensa vai fazer com que você, até, inclusive, tome as decisões, que é o tema, né, de hoje aqui. Então, se eu penso assim... mas se eu for trabalhar por conta, será que vai dar certo? Isso é um bloqueio emocional. Por exemplo, tem pessoa que ela é muito boa numa área e ela tem um bloqueio emocional nesse sentido. Tem a pessoa que ela pensa, poxa, eu tô num relacionamento, mas tá assim. Se eu, de repente, até na época de namoro, mas se eu não tiver mais com essa pessoa, será que eu vou arrumar uma outra pessoa? Um pensamento dela. Uma crença limitante. É uma crença limitante. Aquilo te limita. Por quê? Porque você não consegue enxergar fora daquilo lá. Entendeu? E aí, quando você consegue modificar algo que você pensa, automaticamente você vai mudar os seus comportamentos. Por que nós, às vezes, vamos supor, nós cristãos, por que tem coisa que a gente não faz? Não é que é por conta da religião. Mas se eu falasse assim, Douglas, se você estiver nervoso e um cara vier te assaltar, mata o cara, fica tranquilo. Você fala, não, cara, posso segurar o cara ali, mas né, matar também não. Por quê? Porque é um pensamento que você tem, aquele pensamento vai fazer com que você se comporte de determinada maneira. Então, os nossos pensamentos, a forma que nós enxergamos as coisas, as nossas crenças, os nossos valores, tudo isso vai fazer com que a gente, né, tome decisões. Então é importante também, assim, às vezes a gente, falando de decisões, às vezes para a gente tomar uma decisão, a gente tem que mudar alguma coisa que foi construído lá atrás, né? Falando um pouquinho de mim, que eu entrei tô falando só da vida dos outros, né, Cris? Eu tive um momento na minha vida que eu precisei mudar. O que influenciou a seguir esse caminho de músico, o Carlos? Porque não é fácil, cara. Então, eu sempre gostei, cara. O camarada, para viver da música, ele tem que ser muito competente, entendeu? Corajoso, né? Porque a cultura é uma coisa que ninguém quer. Nem de graça. Então. Se eu começar a dar aula de música amanhã de graça, na primeira semana eu vou ter 10 alunos. Na segunda, 5. Lá para a terceira, talvez 2 ou talvez nenhum mais. E ninguém quer.
Entendeu? E você consegue vender o seu trabalho, né? Então, hoje você sobrevive disso, né? Sim. Não, sobrevivo não, vivo bem, graças a Deus. Sobreviver é diferente de viver. É. Boa. O que te influenciou a se tornar um músico, cara? Ó, então, brincadeira, tá? Não é patada. Como você tomou essa decisão? Não é patada gratuita, Tava não. lá da cá. Como você tomou essa decisão de se tornar um músico? Então, eu comecei com música aos 8 anos de idade. Na verdade, eu sempre gostei, né? E aí eu comecei a estudar, né, música com os 8 anos de idade. Tinha feito 2 anos de aula particular, que ainda é a turma mesmo. E depois eu já ingressei em conservatório. E o que aconteceu? Na época que eu fiz conservatório dos 10 aos 20 anos, né? E aí eu teve um bom tempo da minha vida, com os 13, 14 mais ou menos, eu já comecei a trabalhar com música. Na época você tinha que ter a carteirinha de músico, né? Como eu era menor de idade, tinha que os pais assinar, né? Depois, a partir dos 16, você tem como emancipar a pessoa. Então aí já é mais tranquilo. Mas eu comecei, tipo, tocar, assim, pra fora, numa época que eu vivi bastante coisas, assim, bem complicadas, né? A minha irmã, eu tenho uma irmã que hoje, por alguns motivos, a gente não tem muito contato, né? Que teve uma época que ela fraturou, né, o fêmur, né, num acidente de moto, né? O fêmur é esse osso maior que nós temos na coxa, né? E aí ela teve que usar a gaiola durante 7 anos. E aí, o que aconteceu? Na época, nós recebemos convite para nós conhecermos a Umbanda, né? Não sei se pode falar aqui. Pode? Já comentei um pouco, né? Você foi de outra religião além da... Você é cristão evangélico, né? Eu sou cristão evangélico. Você já foi da Umbanda? Fui da Umbanda durante 7 anos. É. E o que te influenciou a mudar de direção, cara? Aí você começa a olhar até diferente. Eu sei não. Então, eu frequentei a Umbanda durante 7 anos, né? E aí teve um momento, assim, que... a Umbanda, assim, só para o pessoal entender mais ou menos. Você tem que eles, né, ensinam aqui, você tem os espíritos da direita, que são os bonzinhos, que são os espíritos de luz. E você tem os da esquerda, que são os Exus, né? Então, aí são as entidades que são, normalmente, você consegue as coisas mais fácil, mas sempre tem... Esquerda aí. Até lá a esquerda não presta, né? Não, brincadeira. Brincadeira, mas é verdade. Tô me complicando. Tem um advogado para me defender. Desculpa. Não tem como. Então, daí o que acontece? Toda a entidade lá vai ter, tipo, aquelas coisas específicas que eles vão pedir, né? Que são as preferências dele, e todo o trabalho que você faz, você normalmente oferece uma vela ali que é da cor daquela entidade, né? Então eu fiquei 7 anos. E aí teve um momento na minha vida que eu comecei a pensar sobre a vida que eu estava levando. Porque assim, eu vivia de música, mas não como eu vivo hoje, né? Eu vivia tocando. Então na Umbanda, a maioria dos trabalhos que eu fazia era para conseguir reconhecimento e fazer com que virasse o trampo para mim. E aí chegou uma época que, assim, na Umbanda você tem a pessoa que é o pai de santo, o cavalo, né, o médium, né? Você tem os cambones, que são as pessoas que ajudam ali, né, nos rituais feitos dentro da gira. Não. Obreiro. O obreiro. Não, você tem os cambones e você tem os consulentes, que é a pessoa que só frequenta, né? Então, eu só frequentava. Inclusive, graças a Deus, nunca baixou nada, nunca trabalhei mediunidade nem nada. Mas assim, o que acontece? Até me perdi na linha de raciocínio aqui. Então, os meus trabalhos eram sempre feitos para, tipo, nesse sentido mais profissional, né? Só que, assim, na Umbanda, você tem bastante cobrança, né? Então, assim, uma pessoa, quando ela tem um chefe de cabeça, que seria uma entidade lá, que ela é aquela que te protege, aquela que te guia, eles te cobram muito. Então, teve uma época na minha vida que eu tava com quase 20 anos, né? E eu tava bebendo demais, cara. Porque comecei, tipo, você imagina, você tá uma criança de 13 anos e fala, vai viajar. Todo mundo, cara, tá ali os pessoal mais velho, todo mundo bebendo, fumando, droga, graças a Deus nunca mexi com droga, né? Só que o que eu via era isso.
E na cabeça dos meus pais, eles estavam tipo, ai, meu filho é músico, não sei o que lá. Vai tocar, semana que vem vai tocar em Barretos. Semana que vem, na outra semana tem um show que é para abrir show do Edson Hudson, o Teodoro Sampaio. Então, tipo, era meio que um status, né? Então, enquanto para eles estava tudo legal, para mim eu já estava tendo um problema com bebida. Então, teve uma época assim na minha vida que, cara, a música virou, vamos dizer assim, o meu próprio inferno, o inferno que eu mesmo criei. Você chegou a se tornar, você foi um independente? Foi, cara. Ah, é? Foi. Teve uma época que eu tava tão assim, cara, bebendo, que às vezes tinha as músicas das bandas que eu tocava e tinha as músicas do conservatório. Ou era garrafa de Absolute do lado, se não tivesse dinheiro, era garrafa de 51, de oncinha. E aí eu falei assim, então isso daí foi uma coisa que me levou a pensar, né? Pensar sobre a vida que eu tava vivendo. E teve 2 experiências que eu tive na Umbanda que eu pensei, falei, cara, não é isso que eu quero pra mim. Sim. Teve 2 moças que frequentavam junto com a gente, né? E aí, assim, é que nem eu falei, tipo, quando você tem um chefe de cabeça, você tem aquela entidade que manda você fazer as coisas, se você não fizer, eles começam a te castigar. Ah, é? Que tipo de castigo a pessoa sofre? Vou contar dos 2 que eu já vi vários, mas vou te levar, vou falar de 2 que para mim foram os mais pesados, que eu falei, cara, não quero isso aí pra minha vida. Tinha uma moça que frequentava com a gente, que ela chamava Dani, né? Sei. E ela tinha feito um trabalho para voltar com um cara que era namorado dela. E aí, né, um dia ela comentou com a gente, falou assim, cara, tô querendo sair, é muita cobrança, né, um negócio meio pesado, né, só que ela era médium, né, recebia e tudo mais. E aí teve um dia que a gente foi numa gira, né, gira é o culto, né, tem o obreiro, tem o culto, vamos traduzir, Analogias. Pessoal. Analogias. A gente foi para uma gira, e aí aquela entidade específica pegou e falou assim, Dani, tô sabendo que você tá querendo sair, né? Aí falou assim, só lembra o seguinte, tudo que você conseguiu até agora, a gente conseguiu junto. Um tempo atrás você estava fazendo trabalho para voltar com seu namorado, hoje você tá grávida. Nossa. Daí falou assim, então assim, o seu filho aí é nosso, né? Se você quiser sair, você sai, só que a gente tem a nossa parte. Ela falou assim, mas como assim a gente tem a nossa parte? Falou, você entende o que você quiser. E aí, cara, o que aconteceu? Ela foi, quando ela estava já no tempo de fazer o ultrassom, Sim. Ela foi fazer o ultrassom, ela tinha como se no ultrassom mostrava a criança como se ela tivesse só uma parte do lado desenvolvido. Meu Deus. Pesado. E aí, tipo assim, hoje eu sendo pai, eu falo, cara, é assim... Você lembra dos seus filhos, né? Quando você foi fazer ultrassom? Você vê ali, tipo, desenho mais ou menos do neném, cara, é uma emoção, né, cara? Que você fala assim, meu, como que pode, né, cara? E eu fico imaginando, você imagina uma mãe, cara. Você vê lá, você fala, meu, vou ter que abortar. Só tem metade da criança. Tem a outra parte, mas a outra parte não está desenvolvida. Tá tudo lá atrofiado. Você tem que abortar, se perder um filho. Aí eu falo, cara, nunca mais piso o pé dentro de um centro de Umbanda. Aí você fez então, associação, você associou... Esse foi o castigo, maldade, né? Esse foi o castigo, entendeu? Então, assim, eu te protejo enquanto você está fazendo aquilo que eu estou mandando. A partir do momento que você não fizer o que eu estou te mandando, você é castigado. Porque daí sai o cavalo que não está obedecendo. E aí a segunda situação que me levou a falar assim, cara, não quero mais isso para mim, foi a Juliana, que também era uma moça que frequentava com a gente. Ela chegou num dia lá, recebeu a entidade, aí ela, tipo, incorporada, ela pegou, tipo, jogou pólvora no chão, fez meio que um círculo, e a entidade lá, vamos falar aqui, vamos dar o nome aos bois, né? Ela tava com a Maria Padilha, ela pegou, acendeu um isqueiro e começou a queimar a mão, assim. Aí eu falei assim, esse cavalo aqui tá dando trabalho. Não, tô falando sério, cara. Verdade. Eu falei assim, esse cavalo aqui tá desobediente. Aí você vê a pessoa queimando a mão, só que a pessoa, quando ela tá incorporada, ela não sente nada. Meu Deus. Por exemplo, a pessoa, se ela... Vamos supor que... Passa a mão. É verdade, já vi, por exemplo, a pessoa incorporada beber, catar 1 litro de cachaça, tomar assim, ó. E aí depois, quando sai, a pessoa tá, tipo, conversando de você, falando, cara, tu tomou 1 litro de cachaça, cara.
E a pessoa, então, tipo, não tem efeito, entendeu? E aí ela incorporada, queimando a mão, fala assim, enquanto eu tô aqui, ela não tá sentindo nada. Só que isso daí é daquele jeito, né? Enquanto eu tô aqui, não tá sentindo nada. A hora que eu sair, esse cavalo vai gritar. E aí você olha aquilo lá, você fala, cara, eu fico, saio andando, ajudo, peço pra parar, faço o quê? E aí ela queimando a mão com isqueiro, quando ela pegou, voltou, a entidade saiu, ela com a mão toda queimada, começou a gritar de dor. Então, na minha cabeça, o que eu associei? Falei, cara, enquanto eu tô fazendo aquilo que estão me pedindo, mas e se um dia eu quiser sair? E aí, cara, minha conversão foi assim. Uma vez eu tava voltando do Tejusa, época do Tejusa, chapado. Entregando a idade. Daí só mais ou menos tudo igual. Eu voltando do Tejusa, cara, chapado. E aí parou um cara pra evangelizar a gente, cara. E aí, assim, por mais que eu, tipo, estivesse frequentando a Umbanda, eu sempre tive, tipo, muito respeito pelas religiões. Então, vamos supor, se batesse um testemunho de Jeová na minha casa, quer conversar, vamos conversar, não tem problema nenhum, tá tudo certo, né? E aí eu lembro que os caras que estavam junto comigo, os caras, todo mundo zoando, né? Fala, o cara é crente, é louco. Você fala, não, deixa o irmão pregar aí, né? É verdade. E aí ele começou a pregar, e ele viu um guia que eu usava, né? Que era do Caboclo 7 Flechas. E aí ele tacou assim a mão no guia, assim, ó. Aí eu falei assim, esse colarzinho do capeta aí. Você tá me tirando, mano. Não é verdade, cara. Aí eu falei assim, mano, você tá me tirando? Porque assim, ó, você mexer no guia de uma outra pessoa, a entidade também castiga, cara. Porque, tipo, é como se fosse uma falta de respeito. Castiga quem tá mexendo. Mas isso, você entendeu? Você vai mexer numa coisa que você não tem autoridade, tipo, você não tem permissão. A banda trabalha muito com permissão. Por exemplo, você vai entrar numa mata virgem. Peço permissão para entrar aqui. Então, tipo, muito nesse sentido, assim, tipo, você tipo, ter meio que uma reverência, um respeito. Tá falando, você tá louco? Você tá mexendo no meu guia, cara? Aí o cara olhou para mim assim e começou a dar risada, cara. Aí ele falou assim, cara, eu conheço tudo isso daí eu já vivi. Aí ele falou assim, sabe o que vai acontecer? Ele falou assim, você vai ficar nisso, vai se aprofundar, o dia que você quiser sair, você vai ser castigado. A hora que o cara falou isso aí, parece que passou um filme na cabeça, né? Eu falei, nossa, meu, exatamente o que eu tô vendo. Eu falei assim, e para não ser castigado? Aí eu contei para ele a situação, as que eu tinha vivido recentemente. Aí ele falou assim, cara, só tem uma forma de você não ser castigado. Eu falei assim, pensa que é uma briga espiritual. Se você tiver Deus do seu lado, ele vai te proteger. Se você não tiver Deus, cara, já era. Você não tem quem te proteja. Aí ele falou assim, só que é o que a Bíblia fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu falei assim, Deus pode tirar você dessa vida. Você quer? Eu falei, quero, cara. Você tem consciência de tudo que você vai ter que abrir mão? Aí começou a falar. Eu falei, você trabalha com o quê? Trabalho com música. Assim, assim, assim. Depois que eu me converti, eu fiquei 1 ano ainda tocando pra fora. Hoje em dia, assim, não criticando, tipo, quem vamos supor, é cristão e toca, né? Mas eu, particularmente, acho um ambiente assim, meio pesado, né? Hoje em dia, eu tenho até um voto com Deus e que não toco pra fora. Se você me chamar, se for um casamento, alguma coisa assim, vou. Mas, vamos tocar numa balada, num barzinho, cara, pra mim sem chance, né? E aí ele pegou e falou assim, cara, deixa eu orar por você. Eu falei assim, eu não vou falar pra você procurar a minha igreja, mas eu quero fazer uma oração pra você. Você quer entregar a sua vida pra Jesus? Eu fui evangelizar na frente do Tejusa, chapado. Aí eu tomei a decisão, falei, cara, vou largar essa vida. E pensei, tomara que o que ele tá falando seja verdade, né? Torcendo que realmente, para que Deus esteja me protegendo, porque é verdade, você tem medo disso aí. A pessoa fala assim, você é castigado, a outra fala, você é castigado. Então, às vezes você quer sair, mas você tem aquele receio, né? E outra, você está se baseando numa coisa que alguém está te falando. Eu não tenho experiência nenhuma com Deus. Você não tem conhecimento bíblico, né? E aí foi quando eu tomei a decisão e aí, desde então eu comecei na caminhada cristã. Só para concluir aqui a linha de raciocínio,
Você hoje é um homem feliz? Você tem certeza que a religião que você está hoje, o evangelho, isso fez bem para você? Você acha que foi uma decisão bacana? Sim, com certeza, cara. É. Com certeza. Porque assim, a gente entra naquela questão de princípios, de você acreditar, né, numa coisa maior, né? Uhum. Você tem que acreditar. Os momentos que a gente passa na vida, né? Você tem que ter alguma coisa para acreditar. Inclusive, né? Só para matar que já passa a bola para outro. Inclusive, uma das experiências que eu falei que eu tive que foi uma experiência difícil, que foi quando eu perdi a minha ex-esposa, né? A sua ex-esposa, ela morreu, foi câncer, né, cara? Foi câncer. Câncer de mama? Câncer de mama. Aham. Mas o que levou a óbito foi a metástase que foi pro cérebro. Foi pro cérebro. Isso. Quanto tempo foi essa luta, essa batalha, assim, de Então, ela tratou câncer durante 3 anos, 3 né? anos? Na Você época- acompanhou tudo, cuidou dela, tudo? Sim. Uhum. Então, e é assim, tipo, cara, é bem complicado, porque ela fez a quimioterapia branca, a vermelha, daí fez a radioterapia, mastectomia, que é retirada da mama, né? Sim, sim. Então é um processo, assim, bem difícil, né? Só que isso aqui é você muito comum. Você é um menino novo ainda, um rapaz ainda jovem, né? Não tem 40 anos, né? E viúvo, cara. E viúvo, né, cara? Como que foi lidar, assim? Tudo precoce na minha É. vida. Começa a viajar com 13, é viúvo com 35. E aí você com você e teu filho hoje só, né? Só vocês Meu dois, filho. né? Como é que foi você, assim, ter que criar o seu filho? Como você tomou decisão? Falou, não, vou seguir em frente, vou levantar a cabeça, vou educar o meu menino, porque você hoje faz o papel da figura paterna, Sim. né? O papel da figura materna, que também não é fácil, né? Dar carinho, educação, atenção, cuidar do garoto, fazer comida dele, dar banho. Como é que é essa experiência pra você, cara? Então, pelo fato de eu já ter morado sozinho, é meio tranquilo nesse sentido, assim, de lavar, passar, cozinhar, fazer tudo serviço de casa, né? Pra mim, cara, teve momentos, assim, bem difíceis, porque, assim, na época a gente tinha comprado uma casa, né, que é a casa onde eu moro, não? Sim, sim. E a gente estava vivendo um momento bacana no nosso casamento, né? Realização de um sonho, né? Uhum. E aí, quando ela descobriu que ela tinha tido metástase, ela estava com 2 lesões, uma na parte de trás e outra na frente, ela ficou os últimos 2 meses de vida dela internado, lá no CAISM, né? No CAISM, depois fez a transferência lá para o Hospital das Clínicas, né? Eu acho que, assim, eu tive mais dificuldade em lidar com meu filho do que lidar com os meus próprios sentimentos. Porque o meu filho às vezes fala assim, pai, por que a gente está orando e Deus não cura a mamãe? Uhum. Difícil, né? Então, você imagina, cara, você vai explicar a Explicar isso situação pro para uma garoto, né? criança de 4 anos, ele está com 5 agora, né? Mas teve uma coisa, assim, que me ajudou muito, cara, é assim, hoje eu frequento a Igreja Coliseu, eu fiquei, durante o período que eu estava mexendo com reforma na minha casa, eu fiquei frequentando uma assembleia e depois eu voltei para Coliseu, que é a igreja que eu frequento. O meu pastor, que é o pastor Gilson, né? Abraço pro pastor Gilson, né? Um grande homem de Deus. E ele falou, Carlos, a gente às vezes é meio hipócrita, né, cara? Em relação assim, à nossa própria fé. Que a gente fala assim, seja feita a vontade de Deus, mas a gente tem dificuldade de entregar, né? Falei assim, você tá pronto para entregar a sua esposa? E aí você fala, poxa, cara, pergunta difícil, né? Tem outra não, né? Aí eu falei pra ele chorando, cara, falei assim, cara, tô pronto, mas tô aquele pronto, tipo assim, poxa, não é que eu queria, não sei como eu vou lidar com isso, mas tô. E aí teve uma situação que eu vivi, que foi um dia que Deus usou uma pessoa para falar comigo, cara, a respeito da morte dela. Uma pastora de Itu, né, chamada pastora Emily. Na época eu estava frequentando a Assembleia de Deus, que é uma assembleia lá perto de casa, lá. Pastor Marildo, que é o pastor lá, que é da Assembleia Aliança de Paz. E aí eles tinham convidado uma mulher para vir pregar, que é a pastora Emily. No sábado, a gente tinha ido, eu e a família dela, para se despedir dela, que os médicos falaram, cara, não tem mais o que fazer. Ela já tinha feito a cirurgia de uma lesão. A da frente eles não conseguiram tirar, então ela ficou cega. Depois ela teve hidrocefalia, teve que drenar cabeça aberta inteira, né? Então, tipo, é um processo assim, cara, bem difícil. E aí a gente foi e os médicos falaram, agora não tem mais o que fazer. Ela já está cega,
já está em estado vegetativo, ela não responde, ela não se alimenta. Fala assim, a hora que começar a parar os órgãos, a gente vai deixar, a gente não vai socorrer. Então a gente foi num sábado para se despedir. Quando foi no domingo, eu falei, cara, né, tipo, você tenta imaginar, poxa, você é casado, você tem uma vida com a pessoa, e os médicos falam, meu, agora é só esperar até que venha o óbito, né? Passei o domingo inteiro, cara, deitado. Quando chegou a noite, tipo, já tinha tomado um banho, né? Faltava alguns minutos para começar o culto, como o culto, a igreja lá, a assembleia é perto da minha casa, faltando uns 20 minutos, falei, Isaac, vamos para a igreja lá que eu não quero ficar em casa, né? Eu já fiquei o dia inteiro deitado, né? Aí chegou lá, essa pastora, que é a pastora Emily, ela começou a mensagem falando assim, ó, queria pedir desculpa para as irmãs, porque hoje é um culto de mulheres, né? Então, tipo, teoricamente eu tinha que pregar uma palavra voltada para as mulheres, só que Deus me manda pregar uma outra palavra. Eu falei assim, pastor é que me perdoa, depois a gente acerta as contas aí. Eu falei, só queria pregar hoje sobre a morte da esposa de Abraão. Vou encerrar aqui. E ela falou assim, eu gostaria de pregar sobre a morte da esposa de Abraão. E ela pregou sobre a vida de Abraão e falou assim, mas só que se hoje você tivesse que perder o seu cônjuge, você continuaria acreditando naquilo que Deus tem para você? Você continuaria acreditando em cada promessa que Deus te fez? Hoje você vive, né, coisas que Deus te prometeu lá atrás. Só que se tivesse passar pelo luto, você continuaria servindo a Deus? E aí se não bastasse uma pregação assim, no final da mensagem, ela falou assim, virou para mim, apontou para mim, ela não conhecia ninguém na igreja. Ela falou assim, eu quero falar para você o que Deus manda te dizer, eu não gostaria de entregar isso para ninguém. Só que Deus manda falar para você que dentro de uma semana você vai perder a sua esposa, só que Deus ele vai te dar a paz que excede todo entendimento. Fala assim, o seu testemunho vai ser um testemunho que vai servir para alcançar outras pessoas. Só que não se afasta de Deus. E aí eu falei assim, poxa, você sabe quando você, tipo, tem uma coisa que não é o que você quer viver, mas você fala assim, eu aceito viver. Então isso aí me confortou muito, nesse sentido, né? De saber que é uma coisa que eu estava vivendo, que não é uma coisa fácil, mas era uma coisa que era permissão de Deus e eu sabia que Deus ia estar ali me dando força para continuar a trajetória, né? Então você decidiu seguir em frente, né? Que Deus te abençoe aí, cara, e você possa realizar seus objetivos aí na música, tá? Você está assistindo a gente aí, você quer o professor Carlos, assim como a Cristiane também, eles têm trabalho aí nas redes sociais, o professor professor de música, a Cris também tem o e-book dela, depois vocês podem estar seguindo. Como é que te encontra nas redes sociais, ô Carlos? Tanto no Face quanto no Insta, Carlos Borges, professor de música. E a Cris é? Cristiane Teixeira Correia. Cristiane Teixeira Correia, beleza. Tiaguinho, famoso Tiaguinho. É isso aí. O Tiago, ele é professor de música, não, ele é professor de teologia, né? Ele é... Converso sobre, né? Ele também dá palestras também de direito, né, o Tiago? Pela nossa empresa. Sim, formado em direito, advogado, multi-instrumentista também. O cara toca teclado, toca contrabaixo, o que mais você toca? Não, só arranho. Fico até com vergonha do professor Carlos aqui do Douglas falar que eu toco. Então, Thiago, é o seguinte, cara, eu te acompanhei, você vem fazendo um trabalho, assim, excepcional, né, e não é de agora, acho que desde jovem você já vem se destacando, né, no meio do gospel, né, na música. Quando eu falo no meio do gospel, o que eu falo é na igreja, né, Thiago pregando em congressos de jovem, dando palestras para jovem. É um rapaz que se desenvolveu assim muito cedo e um desenvolvimento assim, eu acho assim, acima da média, né? Comparado com os outros jovens que a gente vê. Então, é uma pessoa assim bem diferenciada no aspecto intelectual, privilegiado. Como é que foi a sua criação, Thiago? Fala um pouquinho da sua criação, cara. Você atribui o que você se tornou à base familiar? Ou você acha que foi assim alguma coisa que você decidiu por si próprio se tornar? Bom, fica à vontade para se expressar do jeito que você quiser e usar seu esboço aí, fica à vontade. Eu acho que da mesa aqui, com todo respeito, eu sou mais novo ainda, tá? Acho que a gente tá mais próximo aqui com uma certa distância, né? Você não tem 30 anos, gente. Você não tem 30 anos, né? Eu fiz 28. Oh, meu Deus, me senti uma... E eu acabei sendo impulsionado e estimulado, né? A vida acabou me levando
Não que eu não tenha decidido, né? Acho que a vida te direciona, né? Às vezes o Espírito Santo te direciona para algumas coisas, lembrando que o Espírito Santo não empurra ninguém, né? Ele dá direção para alguém, né? Ele não pressiona ninguém. Mas a gente sente às vezes essa direção que ele vai nos dando, ouve a voz, né, de Deus. E eu sempre tentei ser muito sensível a tudo isso, né? A minha mãe, ela se converteu, vou tentar ser sucinto, tá? A minha mãe, ela se converteu ainda no fim da década de 80. Esse processo de conversão ali foi uma transição, década de 70, década de 80, fim da década de 70, uma tia minha chamada Maria, a irmã da minha mãe, foi através dela que Deus plantou a semente da conversão no seio familiar. E através da minha tia, minha avó à época frequentava a Umbanda, então ia minha mãe às vezes, algumas tias, eram em 10 irmãos no total, né? 10 filhos da minha avó materna, e a minha tia Maria, ela frequentava por vezes ou o Centro Umbanda ou a Igreja Católica. E ela tinha uma prima que apresentou uma Bíblia para ela uma vez. Falou: olha, você já leu a Bíblia? Falou: às vezes o padre lê lá na missa. Falei: pois bem, falou, começa a ler ela. Aí minha tia começou a ler e ela começou a identificar erros nos 2 ambientes que ela frequentava. Aí ela chegou na minha prima e perguntou, falou: olha, que igreja você frequenta, né? E à época a minha prima, ainda adolescente, jovem, frequentava a igreja do pastor Raimundo na sede, isso estou falando de 78, 79, tá, gente? E aí minha tia falou: eu quero ir lá, quero fazer uma visita. Minha tia foi, chamou o pastor Raimundo para conversar e falou: olha, eu tô com muitas dúvidas. Eu falei: eu tô lendo esse livro aqui. Eu falei: eu tô identificando nele alguns erros em 2 ambientes que eu acabo frequentando e eu queria ir a algum lugar que segue esse livro. O pastor foi muito objetivo, muito direto na época, falou: olha, vem aqui que aqui a gente segue esse livro. Aí minha tia começou a frequentar e através dela foi a semente de Deus no nosso seio familiar. E aí através disso a minha avó se converteu, minha mãe se converteu. E na época parte dessas conversões foram direcionadas para a Igreja Presbiteriana Renovada, né? Então foi a igreja que eu nasci, né, em 97. E fiquei ali por 2 anos só. Aí no ano de 99, o pastor Miguel de Lima, salvo engano, era pastor do setor 4 na época, e ele abriu um ponto de pregação do outro lado da Morada do Sol, naquele bloco onde é o setor 5, e ele impulsou o presbítero Marcos e um presbítero Wilson na época como dirigentes ali daquele ponto de pregação, que ainda no ano de 99, ali para 2000, o pastor Sérgio de Mendes Coelho foi o pastor que assumiu aquele ponto de pregação que se tornou a filial, nascendo ali do setor 4. E desde então a minha avó, a minha mãe, por não ter uma condução à época, meu pai tinha, na verdade, mas meu pai ainda não havia se convertido. Aí ela sempre fazia um trajeto ali de casa, ali próximo ao Center Jeans, onde minha avó morava, minha mãe, até a Igreja Presbiteriana Renovada a pé. Então pegava dia de chuva e Mário Barnabé ainda não asfaltada na época, eles sofriam muito, faz tempo. E aí elas oravam para que Deus abrisse uma igreja ali naquele bloco, porque não tinha nenhuma. Eles queriam algo mais perto, mais próximo. Foi quando o pastor Sérgio veio e o salão mudou ali para perto, de onde é hoje o setor 5, ainda não era ali. Isso no ano de 99, 2000, elas mudaram para lá, saíram da Presbiteriana Renovada, e eu cresci nesse meio, né? Então, meu primeiro pastor praticamente, embora o pastor Eliseu, né, que hoje está no centro lá da Presbiteriana, foi o pastor que me apresentou, eu cresci praticamente dentro desse meio com o pastor Sérgio, e a minha maior inspiração era o meu irmão, né? Então, meu irmão, ele é 8 anos mais velho que eu. Ele está com 35 anos, 36 anos de idade. E eu sempre me inspirei muito nele, por ele ser mais velho e ele estava envolvido ali com jovens. Como eu fui crescendo, mesmo criança ali, transitando da fase infanto-juvenil para a fase da pré-adolescência e adolescência, eu sempre me inspirei muito nele, né? Sempre olhei muito para ele, tive ele como exemplo para muitas coisas. E sempre, tudo que ele fazia eu queria repetir, né? Tudo que ele falava eu queria falar. Onde ele estava, eu queria estar. Então, isso fez com que eu vivesse ou que eu tivesse acelerado esse processo de amadurecimento. Então, eu queria praticar coisas que uma pessoa 8 anos mais velha que eu praticava. Então, isso fez com que eu me envolvesse com pessoas mais velhas que eu, com que eu estivesse sempre habituado, conversando em rodas de pessoas sempre mais velhas do que eu. E quando eu via alguém da minha idade, eu falava: não quero estar perto, não. Eu quero estar perto do meu irmão, dos amigos do meu irmão. Ele sempre foi minha inspiração para isso, e eu tenho ele como referencial.
É como principal ponto, né? De eu ter acelerado esse processo de maturidade. Cresci ali com 8 anos de idade também, comecei música. E como ele era apaixonado pelas sagradas letras, né? Como diz Paulo, isso também despertou meu interesse pela Bíblia, pela leitura, pela busca, pelo conhecimento. Ele já fazia teologia, começou a fazer curso de hebraico bíblico. Né? Hoje, infelizmente, ele está estagnado, né? No quesito prática da fé, não está frequentando nenhum trabalho, não está congregando, não está membrado a nenhum ministério, a nenhuma denominação. Mas confio que um dia Deus vá trabalhar no coração dele, ele volte. Tem muito a... Por mais que eu tenha conversado com ele esses dias, por exemplo, ele fala, se eu voltar para a igreja, eu não visualizo... E hoje ele é uma mente muito madura, né? Mas ele diz que ele não visualiza ele servindo. Eu falei, cara, não dá. Eu falei, eu não gostaria de servir. Para ser sincero, eu vejo muitos problemas. Falei que eu preferia ser só alimentado, só apacentado, só cuidado. Né? Quando você vê um rebanho, né, que necessita também de cuidados, pessoas que você tem o que contribuir, falou, poxa, é ruim você olhar para você e falar, vou ficar parado, né? Cruzar os braços e falar, acho não... que nem consegue, viu? Exato. Então eu falo para ele, cara, se você voltar, não tem como. É como Jeremias, né? Acho que no capítulo 22, Jeremias fala, Senhor, por muitas vezes eu relutei, né? Por muitas vezes eu tentei parar, mas a tua palavra, ela me arde nos ossos. É como fogo que me arde nos ossos, né? Então, da minha criação é isso, né? Eu cresci ali com o pastor Sérgio Mendes Coelho, depois veio o pastor Figueiredo, e esse meu crescimento foi sempre muito envolvido na obra de Deus, sempre muito envolvido ali com a parte musical. Cheguei a fazer teoria musical, estudei violão já no ponto de vista erudito, né? Só lendo pauta musical com violão, e dali eu comecei a desenvolver outros instrumentos. O único instrumento que eu cheguei a fazer aula particular também foi de bateria, apenas. Então eu fiz violão e bateria, o resto foi tudo arranhando ali, tampando buraco na igreja, né? Filial tem muitas dessas necessidades, né? Então foi basicamente isso, Dionísio. Sim. Você teve um desenvolvimento intelectual, né? Um desenvolvimento intelectual espiritual, um desenvolvimento de consciência, que eu acho que é um desenvolvimento mais valioso que nós temos, né? Que é a percepção da realidade, a visão de mundo. Você tem uma visão de mundo bem coerente. Você tem consciência do que você representa para o âmbito que você faz parte hoje, né? Porque nós que estamos ali numa posição de destaque, não vou dizer eu porque eu não sou nada, né? Mas digamos vocês aí que tem. Eu acredito, cara, que o seu estilo de vida influencie outras pessoas a tomarem decisões, entendeu? E você é muito monitorado, você passou a ser monitorado cedo, entendeu? E essa questão do monitoramento é uma coisa que eu não gosto, entendeu? Sabe que você está no mercado, Carlos, ali, você está no mercado ali e tal, de repente você olha para trás, coincidentemente está passando uma moça bonita, coincidentemente, você tá olhando para trás, só que tem alguém olhando você, cara. Se for esposa, já era. Não, uma vez falaram isso pra mim. O cara falou pra mim, cara, vi você, uma moça falou pra mim. Falou, vi você lá no mercado, você tava assim e tal. Eu fiquei te olhando de longe, fiz assim, a pessoa me notando, entendeu? Eu pensei comigo, falei, se eu dou um vacilo uma hora dessa, se eu faço uma bobagem, entendeu? Então você representa isso, já. Como é que é conviver com isso, cara? Ser influência pra vida das pessoas, entendeu? E ter que tomar esse cuidado o tempo inteiro com esse monitoramento, né? Porque você na frente de jovem, cuidando ali de juventude e tal, e você começou muito cedo. Como é que é isso pra você, cara? Primeiro, talvez como eu não você tenha... como você lida com isso? Você não pode escorregar, você sabe disso. Acho que 2 pontos. Primeiro, talvez eu não tenha essa consciência, né? Pra mim, eu sou o Tiaguinho. E o segundo ponto eu carrego isso na maior naturalidade possível, né? Então, acho que a gente tenta não fazer disso um fardo, né? Tento conduzir da forma mais leve possível. Mas a pressão de ser perfeito, de ser... Também não tenho isso, Você nunca sentiu essa cobrança, cara? Nunca senti essa cobrança. Talvez mais na adolescência, mas hoje não. Eu ajo naturalmente. Eu faço o que gosto. Se eu não gostasse, não estava fazendo. Então, para mim é muito natural, é muito espontâneo, né? Para mim é totalmente sem pressão, sem coação, sem nada forçado. Sim. Então, para mim é muito natural. Então, se é natural, você não sente essa pressão de monitoramento, de você estar sendo fiscalizado, né? Controlado. Sim. Para mim sempre foi muito tranquilo isso, né? Você se tornou advogado, né? No processo de educação, de desenvolvimento ali, você teve recursos para isso? Como você conseguiu, cara? Porque não é fácil,
Entendeu? Investimento de dinheiro, assim como a Cris teve suporte familiar que ajudou ela. Você teve isso também ou não? A minha família, ela cresceu bem estruturada, né? Os meus pais, né? Meu pai e minha mãe trabalharam na Unilever por muitos anos. Meu pai mais de 20 anos. Minha mãe trabalhou quase uma década, né? Até nasceu meu irmão. E a gente cresceu muito bem, com meu pai trabalhando, né? E tendo uma boa renda. Estudei no SESI no começo, mas quando chegou na época da minha faculdade, aí a situação inverteu-se. Né? Meu pai estava desempregado, né, com processo de aposentadoria por invalidez na justiça, então por isso ele não conseguia trabalhar. Se ele trabalhasse registrado, né, ou com um vínculo formal, isso preencheria o pressuposto de que ele tinha habilitação para o trabalho, né? Ele estava apto para o trabalho, então como ele está reclamando a aposentadoria por invalidez, ou ele está apto ou ele não está, ou ele está inválido ou ele não está. Né? Então ele sempre começou, desde que ele saiu da Unilever, ele começou a fazer bicos. Minha mãe desempregada, não tinha idade para se aposentar ainda, e foi justamente a época que eu saí do ensino médio para... justamente a época que eu saí do ensino médio para ir para a faculdade, e tenho como Deus, né? Deus ali tinha colocado o pastor Figueiredo à época para pastorear o setor 5, e o filho dele, Dr. Douglas, que é hoje o diretor da nossa empresa, era advogado. Nessa época eu fiz camp, né, eu fiz menor aprendiz, fiz um período de 1 ano no fórum. Terminado esse ciclo de 1 ano, meu pai uma vez abordou o Dr. Douglas num culto de doutrina na igreja, o Dr. Douglas segurando uma das filhinhas lá na porta da igreja, meu pai na porta lá, servindo como cooperador até hoje. Falou, Douglas, dá um jeito lá, falou, consegue alguma coisa pro meu filho. O Douglas, além de procurador aqui do município de Indaiatuba, também tem a empresa. Aí o Douglas falou, irmão, eu só consigo colocar um dedinho lá. Ele falou, não, seu dedinho é suficiente, falou, dá um jeito lá. Aí o Douglas conversou na época com o Dr. Cleuton, que é outro procurador aqui do município, que era dono da empresa à época. E eu comecei a trabalhar com eles estando no ensino médio ainda. Eu tinha feito 1 ano de fórum, estava no 2º ano de ensino médio, no 3º ano de ensino médio eu comecei a trabalhar, já na parte de consultoria jurídica, né, voltada para prefeituras, para atendimento ali de órgãos públicos. Aí quando eu terminei o ensino médio, já tinha prestado vestibular, tinha passado ali, vestibular, né, o PP, né, pagou, passou, né, na Max Plan. Eu tinha feito o Enem e ficou por uma vaga para eu conseguir a bolsa, não consegui a bolsa, eu falei, vou ter que pagar. Aí o salário que eu ganhava era inteiro, tirava meu dízimo e inteiro para a faculdade. Então eu vivi 5 anos nisso. O meu salário sendo endereçado totalmente. Você se autofinanciou, você foi o cara que 5 anos. Quando começou o estágio antes da faculdade e usou para fazer a faculdade. Então você acredita, Thiago, que o que falta para a juventude de hoje, cara, para alcançar o básico, tá? Porque o que você é hoje em dia, eu costumo pensar, eu penso da seguinte forma, cara, a gente só tem o básico, a gente não é extraordinário. O cara que tem menos que nós tá abaixo da linha da miséria, cara. A gente tem que pensar assim. Entendeu? Eu não posso olhar pro Thiago e falar, nossa, o Thiago, meu Deus do céu, o cara tá num nível negativo. Eu preciso olhar pro Thiago e ver ele como uma referência, mas dizer, não, se o Thiago conseguiu, eu também vou conseguir, eu também vou. Entendeu? Como inspiração, né? Como inspiração. O que você acha que falta pra juventude de hoje, Thiago? Eu acho que a gente para tomar decisão na vida e conseguir o básico para ter dignidade, honra e respeito. Acho que a pressão que a gente vive no dia a dia, você pergunta para uma pessoa, como é que tá? Eu tô na correria, a expressão que você mais ouve hoje, na correria. Então, esse turbilhão de coisas, né, e essa forma assodada, extremamente acelerada que a gente vive, acho que retirou da relação pai-filho, de pais e filhos, conversas e para trazer esse processo de conscientização e amadurecimento. Sim, sim. Então, não culpa a sociedade, eu acho que eu culpo os pais. Pela falta de conversas francas, abertas. Então, a nossa geração aqui talvez via em nossos pais isso. Acho que a geração atual tem dificuldade de enxergar os nossos pais hoje, porque a gente já está num momento diferente. Então, acho que precisa cada vez mais de uma aproximação de pais em relação aos filhos para acelerar esse processo de amadurecimento, de maturidade. Então, se não tiver um guia, se não tiver um tutor, essa nossa geração está praticamente fadada ao fracasso nisso daí. Fracasso. Então, há uma frase, né? Eu não lembro qual é o autor agora, né? De que tempos ruins fazem homens fortes, né? E homens fortes fazem tempos bons. Só que os tempos bons fazem homens fracos. Aí os homens fracos formam tempos ruins. Esses tempos ruins formam homens fortes. Então, é um looping. É um ciclo vicioso. Então, talvez a gente esteja vivendo tempos bons.
Só que esses tempos bons forjam homens fracos. Exatamente. Aí esses homens fracos trarão como resultado tempos ruins. E somente em tempos ruins que vamos ter forjados e formados homens fortes. Exatamente. Então é saber trabalhar, para mim é um trabalho de casa, é um trabalho que vem do seio familiar, do núcleo familiar. Uhum. Né, dessa conscientização. Olha, o tempo é bom, mas nem sempre foi assim. E não será assim se você não preservar, se você não lutar para que ele permaneça, continue sendo assim ou que ele melhore. Uhum. Então acho que falta esse processo de conscientização e eu culpo, na maior parte, o lar, a família. A família é a primeira agência socializadora, né, cara? Eu costumo dizer o seguinte, que ninguém pode ter mais influência sobre o meu filho do que eu. Eu não posso terceirizar isso para a escola, para, sei lá, para você, por exemplo, que é professor do Micael, e por aí vai, para televisão, né? Eu não posso deixar que o Micael encontre no Neymar uma referência. No Cristiano Ronaldo, na Xuxa, chega lá no Brad Pitt, Tom Cruise e por aí vai, né? Eu tenho que ser referência do cara. Ele tem que olhar para mim e falar, eu tenho que ser igual aquele cara ali, né? Então, eu preciso estar sempre influenciando ele para que ele possa ser, de alguma forma, superior a mim no futuro. Não posso deixar que a minha geração se torne igual ou inferior a mim, mas superior, né? Se hoje você acha que você está levando a sua geração, através das suas decisões, para o caminho certo, Thiago? Você acha que você está melhor intelectualmente, a nível de expectativa de vida, melhor do que a sua geração anterior? Que a anterior? Olha, é até difícil, quando né? eu falo assim, anterior pro teu pai, pra tua mãe, né? Sim, Assim que sim. Pros seus aí. A tendência é que a gente vá melhorando, né? Uhum. Os nossos pais nos esforçaram para nos dar uma condição de vida X. Você acha que teu pai cumpriu a missão dele como pai? Perfeitamente. Uhum. É o meu maior exemplo de homem aqui, né? Aliás, eu até conheço a tua irmã, Adriana. a Adriana. Ela mandou uma mensagem pra mim ontem aqui. Adriana, um abraço aí se você assistir aí. Tá? Maravilha. Feliz por ela. Assim, meu pai, para mim, cumpriu e satisfez integralmente, totalmente, perfeitamente a missão dele como pai. E a minha maior inspiração aqui é meu pai. Acho que antes de ser um homem de Deus, antes de ser um bom marido, antes de ser qualquer adjetivo, qualquer coisa que a gente possa ser, eu tento ser um bom homem. Sim, sim. A minha maior inspiração como homem Uhum. é o meu pai. Uhum. O que eu quero passar, por exemplo, a minha geração, se eu um dia for, né? Se Deus permitir que eu seja pai, acho que o maior recado que eu quero passar para meu filho é não quero que você seja um bom pregador, não quero que você seja um bom músico, não quero que você seja um bom profissional. O que você vai me deixar cheio de orgulho é que você seja um bom homem, cara. Uhum. Mas se você for um bom homem, isso vai fazer tome com as decisões corretas, Isso, né, Thiago? Tome as decisões. Então, assim, meu pai cumpriu o papel e a minha maior inspiração. E intelectualmente, sim, né? A ideia é, né, do ciclo da vida. A geração anterior, nossa geração passada, se esforçou para nos dar as condições que temos hoje. Sim, sim. E a nossa missão hoje é se esforçar ainda mais para proporcionar cada vez melhor uma situação mais agradável, né? Sim, sim. E proporcionar coisas melhores para os nossos filhos. Intelectualmente, né? Minha mãe não tem um certificado. Sim, sim. De nada. Então, minha família é uma família muito simples. Né? O meu pai, quando voltou a estudar, ele voltou a estudar porque a empresa o colocou nessa condição. Né? Quando ele trabalhou ali na Unilever, então o setor dele ali foi colocado para fazer o EJA, né? Então, esse é o nível de escolaridade, por exemplo, dos meus pais hoje. Então, intelectualmente, sim, eu comecei a faculdade em 2015, foram 5 anos de Direito. Nesse ínterim, noivei com a Júlia. Eu casei com 23, 23 e a Júlia com 20, 21, 20. Então, somos 2, 3 anos aí de diferença um do outro. Isso faz 4 anos. E um abraço para ela, acho que ela vai me ouvir depois aqui no podcast. E depois disso, Douglas, terminei a faculdade em 2019, colei grau em 2020. Hoje eu tenho, e não falo isso para minha glória nada, né? Mas falo para inspirar, né? Para a pessoa progredir e não parar de estudar. Sim. Hoje eu coleciono 3, além da formação em teologia, eu tenho 3 pós-graduações. 2 no meu ramo jurídico, né, em direito constitucional, outra em direito previdenciário. Sim. Tenho uma pós-graduação em ciência das religiões, que tive a oportunidade de estudar aí vários outros ramos, né, e ramificações e tipos de religiões no mundo, monoteístas ou não, né? E tenho 2 extensões universitárias. Uma
em Compostela, na Espanha, na área de Direito Público, e uma recente agora que eu terminei na PUC do Rio Grande do Sul em Tributação e Finanças Públicas. Então, 5 das minhas especializações, 4, né, das 5, são no ramo jurídico, só uma teológica. Então, hoje é fruto do esforço que os meus pais tiveram. Decisões que eles tomaram que Isso. influenciaram nas suas decisões também. Perfeito. Hoje eu tenho um irmão formado em engenharia, né? Hoje meu irmão é formado em engenharia. Então, é fruto do esforço dos meus pais hoje, né? O que eles conquistaram e investiram na gente, né? Gente, é o seguinte, nosso tempo está acabando já, mais um minutinho aqui, já vamos terminar já, aí mais 30 segundos. Infelizmente o Thiago ficou com um tempo menor de fala, desculpe aí pelo o andar aqui da situação, mas acontece. Mas você vai vir outras vezes aqui, eu espero que você aceite o convite, para a gente estar falando de um outro tema, e aí eu vou te dar um tempo maior de fala. Tranquilo. Tá? Para se expressar. Foi um prazer grandioso ter vocês aqui, tá, Cris? Você, a Cris, tá? É o professor Carlos, o doutor Tiaguinho. tá? Por esse bate-papo, aprendi muito com vocês. Espero que você que esteja em casa também, né? Que preste atenção, que participe, tá? Procura aí o Thiago nas redes sociais. Como é que você está nas redes sociais, Thiago? Thiago Oliveira. Thiago Oliveira, tá bom? Doutor Thiago. E que Deus abençoe vocês e vocês continuem progredindo, crescendo e influenciando pessoas a tomarem as decisões corretas na vida delas, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe você que assistiu a gente aí. A gente se vê, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.